Como você se comporta quando Deus diz não? Qual é a sua postura e como você reage ao não de Deus? Uma coisa é quando Deus diz não alinhado com o não que você gostaria de receber. Outra coisa bem diferente, bem distinta, é quando você busca ouvir de Deus um sim e Ele te diz não. Hoje eu quero pensar com você rapidamente sobre quando Deus diz não. Muitas pessoas têm dificuldade de separar, discernir a diferença entre perseverança e teimosia. Por exemplo, já ouvi várias vezes aqui na igreja pessoas me perguntarem: pastor, quando é que eu sei que é para eu perseverar? E quando é que eu sei que eu não estou teimando ao perseverar? E é muito simples. Você quer descobrir a diferença entre perseverança e teimosia? Então preste atenção nisso aqui. Perseverança é continuar acreditando no sim de Deus, mesmo quando os seus olhos estão mostrando para você um não. Por exemplo, Deus disse que faria algo extraordinário na sua vida, em alguma área. Mas você está olhando para a sua vida e tudo que você enxerga é uma impossibilidade. Tudo que você escuta é que aquilo não vai acontecer. Inclusive os familiares dizem isso: isso não vai acontecer, desiste, isso não vai acontecer, abre mão. Mas Deus falou para você que faria isso na sua vida. E aí, se você decide silenciar todos os outros nãos para ficar com o sim de Deus, isso é perseverança. Isso é perseverança. Deus falou que ia fazer, então eu vou perseverar. Deus disse que me usaria, então eu vou perseverar. Deus falou que abriria as portas, então eu vou perseverar. Deus disse que eu me formaria, então eu vou perseverar. E muitas vezes essa perseverança vai nos custar anos de dedicação. Tem coisas que você está vivendo agora que é fruto de uma palavra que você ouviu da parte de Deus há muito tempo atrás, e porque lá você perseverou, você acreditou, hoje você desfruta. Perseverar é continuar acreditando no sim de Deus, mesmo quando todos os outros dizem não. Quantos entenderam aqui? Digam amém. Deus falou, vai acontecer. Está todo mundo dizendo que não é possível, inclusive os especialistas. Aí o que você faz? Continua acreditando no sim de Deus. Isso é perseverança. Qualquer teimosia. Teimosia é tentar transformar o não de Deus em sim. Isso é teimosia. Então Deus falou? Não. Deus disse? Não. Aí você fica lá tentando transformar o não de Deus em sim. Deus falou para não entrar nesse relacionamento. Aí você fica lá insistindo no relacionamento. Aí sofre, chora, lamenta. Ai meu Deus, o que o Senhor não faz? Eu te avisei desde o começo. Deus falou para você que não era nessa área, que não era para agir dessa forma, que não era para tomar essa decisão, mas você insistiu no não de Deus, tentando convencer Deus de que ele estava errado. Olha só. Que genialidade. Tentar transformar o não de Deus em sim é teimosia, não é perseverança. Tem alguém aqui essa noite? É sobre isso que eu quero falar com você. E o primeiro texto que eu quero meditar com você hoje é o de Gênesis 2, versículo 16 e 17. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2. Amém? O texto diz assim, lê comigo por favor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus está dizendo para o homem: você é livre. Você é livre. Está fraco? Você é? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você é livre.
Preste atenção numa coisa aqui. Se a gente ler só o versículo 16, o que a gente entende? É que a gente pode se alimentar de todo tipo de fruto que tem no jardim. Se esse jardim aqui representa a nossa vida, trazendo o texto para a nossa realidade, o que dá a entender lendo esse versículo isolado é: eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, livre para fazer tudo o que eu gosto, livre para fazer tudo o que me diverte, livre para fazer tudo o que me dá prazer. Sim ou não? Olha lá, e o Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim. Hoje em dia, tem muitas pessoas que partem de uma filosofia de vida baseada apenas no versículo 16. Algumas ideias vão surgindo no coração e na mente das pessoas, de que elas, por serem livres, podem fazer tudo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não tenho que prestar conta para ninguém, e a minha vida é minha, eu faço o que bem entendo. E a gente vive isoladamente no versículo 16, sem levar em consideração que ele está contextualizado no versículo 17. Quer ver? Quantas vezes você tomou uma decisão errada em nome da sua liberdade? Quantas? Já que você é tão bom em ser livre, não culpe a Deus pela má colheita da sua liberdade. Porque em nome da liberdade, quantas vezes nós semeamos mal, queridos? Semeamos mal na vida de nós esposas, semeamos mal na vida dos filhos, e algumas mulheres semeiam mal na vida dos seus maridos, e semeiam mal na própria vida. Quantas vezes? Em nome de uma liberdade. Em nome dessa pseudo-liberdade, esposas traem seus maridos, maridos traem suas esposas, filhos traem a confiança dos seus pais, pais traem a confiança dos seus filhos. Em nome de uma falsa liberdade, pessoas estão se deteriorando. Em nome de uma falsa liberdade, pessoas em busca de uma falsa liberdade financeira, não olha para os destroços que está deixando para trás, filhos desassistidos e desamparados, esposas e maridos desassistidos e desamparados. Em nome de uma falsa liberdade financeira, eu preciso buscar essa liberdade para que eu possa ter tudo o que eu quero, tudo que eu sonho, tudo que eu almejo. Aí você se isola no versículo 16, e em busca dessa falsa liberdade, está perdendo o que te torna verdadeiramente livre. Eu vou repetir isso para você entender. Muitas pessoas, em nome da falsa liberdade, estão perdendo a presença daquele que nos torna verdadeiramente livres. Muitas pessoas, em nome da falsa liberdade, estão perdendo a presença daquele que nos torna verdadeiramente livres. Olha o que diz João 8,36. Deixa eu te apresentar a identidade daquele que nos torna verdadeiramente livres. Está escrito assim, ó: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode falar uma coisa? Existe uma falsa liberdade e existe uma verdadeira liberdade. Tem alguém aqui ou não? Existe uma falsa liberdade e existe uma verdadeira liberdade. O falso livre é aquele que está preso com a cela aberta. Como é isso? É mais ou menos assim. Imagina uma cela agora de presidiário. Diegão, imagina. O cara está dentro da cela e ele não quer sair porque dentro da cela ele tem tudo que ele quer. E quando ele olha para a porta da cela, ela está aberta. Na cabeça dele, ele pode sair a hora que ele quiser. O grande problema é que a cela fica dentro de um presídio. E quem tem as chaves do presídio é o carcereiro. E muitas vezes o carcereiro é Satanás, mas também é um pecadinho de estimação que você não consegue abrir mão. É um vício que você diz assim, ó: eu sou livre, na hora que eu quiser parar eu paro. Faz 10 anos você fala a mesma coisa e não conseguiu quebrar o vínculo. É livre coisa nenhuma.
você é um falso livre, você se convenceu a si mesmo que está livre, mas na verdade está preso. Mas eu vim hoje aqui debaixo da autoridade da palavra de Deus declarar sobre a sua vida que o Senhor vai abrir os seus olhos e os seus ouvidos para descobrir a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade não é aquela que eu faço tudo o que eu quero. É o poder que eu recebo para dizer não para o que eu quero. A diferença entre o falso livre e o verdadeiro livre é que o falso livre não tem poder para dizer não para aquilo que gosta, para aquilo que enche os olhos, para aquilo que dá prazer. Mas o verdadeiro livre tem liberdade, inclusive, para dizer não. Então, não é uma demonstração de liberdade. De liberdade. Até o versículo 16 de Gênesis 2, nós percebemos que Adão e Eva estão dotados do poder do sim. Deus está dizendo para eles: vocês são livres para comer do fruto de todas as árvores. Agora vamos ver o que diz o texto a seguir? Vamos ver? Olha lá. Você pode ler comigo isso aqui bem forte? Vamos ler? 1, 2, 3. Mas... eu quero que você preste bem atenção numa coisa agora. Porque eu me lembro de uma frase que eu ouvi quando garoto. Eu só fiz um ajuste nela assim para ela ficar mais fácil para eu entender. Que é assim, ó: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, uma frase isolada fora do seu contexto pode me dar base para fazer as piores coisas, tomar as piores decisões. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele dizia que a Bíblia era a mãe de todas as heresias. Eu sempre digo que a Bíblia é na mão dos tolos, porque a Bíblia é na mão dos filhos de Deus, de gente cheia do Espírito Santo. A Bíblia é manual para a vida, ela é um mapa para a fonte. Agora presta atenção numa coisa, irmãos. Olha que coisa intrigante, porque no versículo seguinte, pegue na mão de alguém que está ao teu lado e diga assim: dá mais um passo. Diga: cresce um pouco mais. Diga: amadureça um pouco mais. Busca um pouco mais. Olhe para mim, porque você vai descobrir que a história não termina no versículo 16. Deus tem um não para você no versículo 17. E tem gente que está no nível mais raso possível, não quer sair do 16. Não, pastorzinho, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, pastor, porque não tem nada a ver, sabe? Isso aí não tem nada a ver. Não está me impedindo de orar, não está me impedindo de buscar a Deus. Isso não tem nada a ver. E aí essa sensação que você tem de uma falsa liberdade, sem que você perceba, está te tornando cada dia que passa mais preso. Mas quando chega no versículo 17, o mesmo Deus que ordena que ele coma de todos os frutos, vai colocar uma observação: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Irmão, preste atenção numa coisa. Você está achando que Deus não quer que Adão e Eva conheçam o bem e o mal? Você acha que é isso? Não é isso. Até porque o homem e a mulher foram criados e dotados de sabedoria e inteligência. Aliás, Deus dá ao homem e à mulher a capacidade de nomear todas as árvores, todas as plantas, todos os animais. Você acha isso pouco? Deus dá a eles a capacidade de administrar e gerir o jardim que o próprio Deus plantou ao oriente do Éden. Você acha isso pouco? Mordomia. Deus está dizendo: a vocês cabe a responsabilidade de cuidar, zelar e multiplicar o que eu criei. Deus está estendendo ao homem e à mulher a capacidade de dar continuidade à sua criação.
Deus dá a eles poder para serem fecundos, poder para se multiplicarem. Deus dá ao relacionamento dos dois, à intimidade dos dois, poder para gerar vida. Deus abençoa aquele casal. Você acha mesmo que quando Deus diz não coma desse fruto dessa árvore aí, Deus está tentando colocar uma linha para que o homem não tenha o conhecimento do que é o mal? Não, queridos. Não. Você não está entendendo. Deixa eu te explicar. Deus, na verdade, está deixando claro para o homem e para a mulher que a verdadeira liberdade não se estabelece só no poder do sim, mas também no poder do não. Deus está dando ao homem e à mulher agora a prova de que os criou para serem livres. Deus está dizendo para eles, não coma, como quem diz assim, agora repitam comigo. É um pai ensinando um filho a falar. Diga não. Diga. Você não tem ideia do quanto não pode libertar você. Você não tem ideia do quanto não pode salvar você. Vamos lembrar aqui, já pensou se você tivesse dito não para o dia em que te ofereceram as drogas pela primeira vez? Já pensou se você tivesse dito não para o dia que te ofereceram um álcool pela primeira vez? Já pensou se você tivesse dito não para a primeira vez que o diabo armou para você uma cilada, para você fornicar, para você mentir, para você trapacear? Quantas pessoas aqui sentadas se tornaram reféns dessas práticas porque não conseguiram dizer não? Pequenas concessões, contratos assinados com Satanás. Sabe o que é dizer sim para o que Deus está dizendo não? É assinar um cheque e entregar na mão do diabo sem estabelecer o valor. Ele vai voltar para cobrar. E quando ele volta, irmão, ele arrebenta com tudo. Tem gente que está sentada aqui que perdeu o casamento, bem sucedido, perdeu família, perdeu bens. Tem gente aqui que está a ponto de perder tudo isso, porque de forma cega e maligna não está conseguindo perceber o preço que ele e ela está se submetendo a pagar, por estar tentando transformar o não de Deus em sim. Está difícil um glória a Deus aqui hoje, né? Deve ser o frio. É o frio, está frio hoje. Deus, quando diz, mas não coma da árvore, está dizendo para eles, olha, você tem um jardim todo, Adão. Não troque o jardim inteiro por um único fruto. Quando Deus diz para você não faça isso, não é que Ele está tentando privar você do que é gostoso. Ele está tentando privar você da consequência do que parece bom. Sabe o que acontece quando Eva olha para o fruto, capítulo 3, a gente não tem tempo para isso. Mas ela olha, o texto diz assim, ó, e ela viu que era bom ao paladar. Nunca provou. Como é que ela sabe que é bom para o paladar? Porque os olhos dela estão enganando ela. Cuidado para os seus olhos não te enganar. Ah, mas eu estou vendo aqui que isso não tem problema, é que eu enxergo isso aqui, é que para mim todo mundo faz, todo mundo tem um pecadinho. Para com essa desculpa. Que o tratar de Deus é com você. Quando você chegar na eternidade diante de Deus, você não vai poder dizer, ah, mas o senhor lembra também, senhor? A fulana e o fulano fazia isso e fazia aquilo. Não, meu irmão, lá vai ser você e Deus. Não vai ter fulano e beltrano. Quando Deus diz para Adão, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava privando Adão do conhecimento do bem, até porque Adão conhecia Deus, e Deus é a presença de todo o bem que um ser humano pode conhecer. O que Deus estava estabelecendo ali era o seu amor. Porque quem ama, protege. Quem ama, torna livre. Mas quem ama, protege o que torna livre. Deus, por amor, está dizendo, Adão, você pode dizer não, filha. Você pode dizer não. Você é livre. Mas olha, quando tentado, diga não. Porque se você disser sim para o que eu estou dizendo não, você vai morrer.
E de que morte Deus estava falando, irmãos? Era morte física? Não, queridos. Era uma morte que começava no espírito. O vazio de Deus. Quando Deus diz não, é uma forma de Deus dizer: eu amo você. Porque Deus viu que você não é capaz de ver, irmão. Deus já viu o seu futuro. Quando Deus diz não para você, não teime em tentar transformar o não de Deus em sim. Porque quando Deus diz não, Deus está dizendo é livramento. Quando Deus diz não, Deus está dizendo é cuidado. Quando Deus diz não, Deus está dizendo é proteção. Quando Deus diz não, Deus está dizendo é amparo. Quando Deus diz não, Deus está dizendo é livramento. É livramento. Livramento. Agora, olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ao 10. Lê comigo, por favor. O texto diz assim: por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Preste atenção numa coisa. Como é que Eva se comportou quando olhou para o fruto do mal? Insatisfeita. Você sabe qual é o sentimento que fica tentando fazer com que eu e você lute para transformar o não de Deus em sim? Insatisfação, ausência de contentamento. Uma coisa é o acomodado. Deus está dizendo: eu vou te fazer grande, vou te fazer prosperar, vou te fazer crescer. Aí diz: não, eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Preguiçoso. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de gente que está recebendo de Deus um jardim inteiro, mas está olhando para o deserto árido. Deus disse para Adão: por causa do teu pecado nascerão espinhos e abrolhos. Tem gente que está deixando o jardim inteiro para se abraçar a espinhos e abrolhos. Tem alguém aqui essa noite? Você precisa entender que o que o texto está dizendo aqui não é de comodismo, é de contentamento, são coisas diferentes. Comodismo é não querer crescer na proporção que Deus te quer fazer grande. Contentamento é satisfação em viver a promessa de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus. E tem gente que Deus está abençoando, Deus está livrando, Deus está guardando, Deus está declarando palavras de vida, Deus tem falado, se relacionado, mas ainda assim, a insatisfação. Por quê? Porque Deus, eu queria fazer aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. Porque Deus, eu queria viver aquilo que o Senhor disse que era para eu não viver. Porque Deus, eu queria provar aquilo que o Senhor disse que era para eu não provar. Quantas pessoas estão perdendo a bênção do contentamento? Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com insatisfeitos. Essa referência aqui se aplica, encaixa na vida de Adão e Eva. Porque no caso de Eva, quando ela olhou para o fruto, ouvindo a serpente, olhou para o fruto ouvindo quem? Olhou para o fruto ouvindo a serpente, ela ficou cega para o jardim inteiro. E disse: esse fruto é bom para o paladar. Nunca tinha provado. Percebe? Tem coisa que você está achando que é bom porque você está ouvindo a voz errada. Alguém está dizendo para você que é bom, você está acreditando, está caindo de patinho. Eu vi um vídeo engraçado na internet, até mostrei para uns amigos aqui da igreja. Um comediante na brincadeira com outro comediante oferece uma oportunidade para o outro pecar, e o outro diz: não quero. E o outro diz: não, mas é só um pouquinho. O outro diz: não quero. O outro diz: não, rapaz, não tem nada a ver, rapaz. E começa a usar alguns textos bíblicos distorcidos para aquilo, e aí de repente ele vai e cai na tentação, e aí ele diz assim para o outro: cara, mas você é gente boa. E aí ele olha para o outro e diz assim: você é um crente evolution, parabéns. Ó, tá vendo como você enxerga além dos problemas? Isso não é um problema. E aí então o outro que caiu na besteira pergunta: qual é o seu nome? Aí ele diz: Satanás, e o vídeo acaba. Porque é bem assim. Você está
caindo na lábia de alguém que te encanta com o que fala, de gente que diz que já passou por onde você passou. Eu já tive esse primeiro amor, uma hora você vai ver o que vai acontecer. É que agora você está empolgado com a igreja, mas uma vez você vai ver que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E eles tentam jogar um balde de água fria na chama que o Espírito Santo acendeu no seu coração. Mas eu vim aqui dizer para você essa noite que nenhuma tentativa de Satanás vai apagar a chama que Deus acendeu em você. Desde que você decida continuar nutrindo essa chama com temor a Deus. Então eles vêm e dizem: olha, isso não tem nada a ver. Quando você se tornar um crente maduro, você vai perceber que o problema não está nessa prática. Mentira! Crentes maduros aprendem que o poder da liberdade está em dizer não para o que se deve dizer não, e sim para o que se deve dizer sim. Sabem decidir como Cristo decidiria. Quem está aqui diz amém. Olha o versículo seguinte, versículo 9. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Versículo 10, olha o que está escrito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Em nome de quem você está buscando a presença de Deus? Queridos, não há problema nenhum em enriquecer. O problema é viver em função do desejo, como uma prisão insana, que não deixa você dormir, que não deixa você curtir teu casamento, que não deixa você curtir o crescimento dos seus filhos. Cuidado para que Satanás não roube a paz do seu coração, o equilíbrio da sua vida, em nome de uma busca insana por algo que Deus já te deu e você ainda não acessou. Nós lemos aqui domingo passado que em Cristo Jesus, o texto aos Filipenses, nós temos acesso às riquezas celestiais, somos herdeiros de toda a riqueza de Deus. O problema é que muitas vezes nós não queremos acessar as riquezas que Deus tem para nós. A gente quer tocar no único fruto que Deus disse não. Mas eu quero rapidamente finalizar a mensagem dessa noite, te fazendo refletir que o não de Deus é protetivo, é abençoador. Eu quero ler com você um texto de Gênesis capítulo 30, versículo 1. Os intercessores intercedam. Pensa numa guerra que está acontecendo aqui agora. Gente de oração, me ajude a orar. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Pode seguir. 2. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Pode deixar até aqui. Raquel é estéril. Com inveja da irmã, ela vai para o marido e diz: se vira, dá seu jeito. Eu preciso ter filhos no plural. Quem prestou atenção nesse detalhe aqui? Sim? Como é que o marido responde ela? Como é? Por acaso sou Deus? Irritado, hein? Imagina, teve briga nesse dia na casa, irmão. A coisa ficou preta, no bom sentido. Casa caiu. Irritado, ele diz: acaso sou Deus? Eu imagino que foi nesse tom. Você está pensando o quê, mulher? Sou Deus não. Foi ele que a impediu de ter filhos. O problema não é meu.
parece que aqui nessa casa existe um não de Deus para essa possível gestação. Mas ela vai insistir. E ela vai ser mãe de 2 filhos. Quantos filhos? Ela tinha pedido filhos no plural, sim ou não? Pediu ou não pediu? Teve quantos filhos? Na gravidez do segundo, sabe o que aconteceu com ela? Morreu no parto. Entendeu por que Deus estava dizendo não? Talvez fosse para preservar-lhe a vida. Ela perde a vida dando a luz a Benjamim. É claro que seus filhos foram poderosos, Deus foi misericordioso, havia uma promessa sobre Jacó, ela foi a mãe do José, e é lindo, só tem um detalhe, ela pede a Deus filhos por inveja. Deus não insistiu com não, mas ela paga o preço por tentar transformar o não de Deus em sim. Escute o que eu vou dizer para você, igreja, quando Deus te disser não, Ele está protegendo você. É uma ação protetiva. Você lamenta, chora os nãos de Deus, você se desespera diante dos nãos de Deus, porque você não sabe o que virá depois. Mas posso falar uma coisa? Persista em acreditar que o não de Deus é uma proteção para a sua vida, e você vai desfrutar da bênção dessa proteção logo ali na frente. É só você perseverar. Talvez eu pudesse ter colocado a minha vida e a vida da Carol em risco se eu tivesse insistido em tentar transformar em sim um não que já estava pré-estabelecido para aquele final de semana. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque quantas vezes nós pagamos preços caros, altos, choramos e nos desesperamos por coisas que Deus já havia nos alertado. Quantas vezes insistimos? Cuidado. Eu quero finalizar dizendo para você que Deus disse não, inclusive para Jesus. Mas Jesus não era o filho amado, sim? Capítulo 3, versículo 16, João diz que ele era o unigênito do Pai. Quem está aqui? Então você percebeu que o não de Deus não é uma demonstração de desaprovação? Entendeu que o não de Deus é uma demonstração de amor e proteção? Deus disse não, inclusive para Jesus. Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras? E eu termino. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Diga comigo bem alto: o propósito precisa ser maior do que os meus desejos. Coloque a mão no seu coração e diga: o propósito precisa ser maior do que os meus desejos. Levante uma das suas mãos, eu quero declarar algo de Deus para a sua vida. A partir de hoje, as suas emoções não vão conduzir mais as suas decisões, mas o propósito de Deus é o que te levará ao seu destino. É o propósito de Deus que irá conduzir os seus passos. Alguém recebe essa palavra? Diga: eu creio. Faz alguma coisa para Jesus essa noite aqui. Mas o propósito precisa falar maior, mais alto. Aumente o volume da voz de Deus, do propósito de Deus, e diminua o volume das suas emoções essa noite, dos seus desejos mesquinhos, das suas ambições vazias. Você precisa se levantar hoje e crer que Deus tem o melhor para a sua vida, e Deus tem o melhor para a sua história. Que mesmo que agora não pareça, daqui a pouquinho você entenderá, mas aguenta firme, persevere no propósito. Jesus está sofrendo a pressão dos pecados de todos nós. Imagina, hoje a população mundial está em quase 8 bilhões de pessoas. Pois é, o pecado de 8 bilhões de pessoas hoje
Mas isso somado com toda a população que passou pela história dos homens durante 2000 anos. Você entendeu de quanta gente eu estou falando? De muita gente. A pressão da humanidade, dos pecados desde Adão, antes e depois, estavam sobre ele. A Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Querida, é nessa hora que as emoções de Jesus não vão falar, vão gritar. Consegue entender isso? As emoções de Jesus darão gritos de desespero. Jesus sai da mesa onde se alimenta com os seus amigos, com os seus discípulos. Vai com eles em direção ao Getsêmani. E quando chega aos pés do Getsêmani, ele chama 3. Quantos? E ele diz isso aqui para os 3: fiquem aqui comigo, vigiai e orai comigo, porque a minha alma está profundamente triste. E tem uma versão da King James que diz tristeza de morte. Jesus está aflito, angustiado, irmãos. Ele está sentindo a pressão do que acontecerá. Ele sabia com antecedência cada chicotada, cada esbofeteada, cada injúria que ele ouviria. Ele sabia. Aquele caminho Jesus conhecia. Desde a eternidade ele tinha um mapa daquele caminho nas mãos. Porque a Bíblia diz que ele foi o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo. Nada do que aconteceria depois era uma novidade. Agora você imagina isso para a mente de um ser humano frita. Porque apesar de ser Deus, agora ele é homem. Ele é homem. E como homem, ele é suscetível a todas as emoções humanas. Jesus chorou, Jesus teve medo, Jesus sentiu ansiedade. Todos os sentimentos que um ser humano sente, ele sentiu. O grande detalhe é que nenhum sentimento foi capaz de fazê-lo pecar. O problema é que a nossa geração é uma geração guiada e controlada pelo que sente. Inclusive, para falar de Deus, ela diz assim, ó, porque eu senti. É assim ou não é? Jesus agora, como eu e você, vai sentir o peso das emoções tentando fazê-lo tomar uma decisão. As emoções estão tentando, de forma opressiva, angustiante, dizer para ele: não faça isso. Aí o texto diz assim: indo um pouco mais adiante. Oh meu Deus. Quando você estiver tentado, olha aqui, por favor. Tem alguém vivo aqui essa noite? Diz glória a Deus, só para eu saber que você está acordado aí. Quando você estiver sendo tentado pelas suas emoções a transformar o não de Deus num sim vazio, dê mais um passo. Vá um pouquinho mais adiante. Pastor, não entendi. Persevere um pouco mais. Você pode pegar na mão de alguém que está do seu lado, como profeta de Deus, com respeito. Pega na mão dessa pessoa com respeito e diga assim para ela: eu quero declarar sobre a sua vida hoje que você vai, diga mais forte, que você vai um pouco mais adiante. Mais um passo, mais uma oração, mais uma vigilância. Olha aqui para mim, é mais um pouquinho. Talvez os seus olhos estão mostrando para você que a resposta está longe, que o milagre está longe, que a vitória está longe. Mas essa distância é a distância de um passo para quem persevera. É a distância de um passo para quem insiste na palavra de Deus. Alguém já levantou a mão porque entendeu, não é verdade? Eu vou te falar o que acontece. Você acha que o teu passo não pode te levar lá, mas uma perseverança pode fazer com que a mão de Deus te pegue e te arraste para lá. Deixa eu declarar sobre a vida de alguém. Tem coisas que parecem que não irão acontecer, mas persevere na palavra de Deus. Só mais passo.
passo, aguenta mais um pouquinho. Sim, diz o Senhor para alguém aqui essa noite: é só mais um passo. Tem gente que está atrasado, não é porque tem que trilhar 1000 metros. Tem gente que está atrasado, não é porque tem que correr 10.000 metros. Tem gente que está atrasado, não é porque tem que fazer uma maratona inteira. É porque não está tendo coragem de dar mais um passo. Mas Deus está dizendo para você: dê mais um passo. Insista nesse casamento mais um pouquinho. Insista na promessa de Deus mais um pouquinho. Insista na vida com Deus. Diga comigo, indo um pouco mais adiante. É assim que você vai levantar segunda-feira. Indo um pouco mais adiante, um pouco mais adiante, um pouco mais adiante, um pouco mais adiante. Você não precisa levantar amanhã e sair correndo. Você só precisa ir um pouco. Tá fraco, ir um pouco. E um pouco. O que eu faço, pastor, depois que eu dou mais um passo? Trouxe com o rosto em terra e orou. Faz o que Deus te mandou fazer. Dá mais um passo e confie que quem te levará é aquele que te fez a promessa. E enquanto não acontece, ora. Enquanto não chega, ora. Ora. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha que coisa interessante aqui, irmão. Presta atenção aqui. Faz um círculo vermelho na sua Bíblia aqui, ó. Porque os sentimentos de Jesus querem terminar a frase aqui. Mas o propósito. Alguém pensou, e agora? Poxa, pastor, me ajuda a entender que nessa aula de português eu falei, eu não fui. Então eu vou te contar aqui rapidinho. Quando o ponto final é colocado em uma frase, a frase está concluída. Mas quando um vírgula é colocado numa frase, o que é aberto entre uma declaração e outra é um espaço para reflexão. O que tem ali é um ponto e uma vírgula. Vou te falar o que é isso. É os sentimentos tentando colocar fim, onde o propósito vai colocar um começo. Você não entendeu ainda? Eu vou te falar. Não deixa os seus sentimentos governar as suas decisões. Persevere na palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu. Circule vermelho lá, ó. Circule vermelho, porque até aquele momento ele está dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A pressão era tanta dos nossos pecados, das nossas maldições, dos demônios que queriam derrotá-lo. Uma pressão sobre o corpo de Jesus. O corpo não aguenta. Lucas diz que ele suou sangue. Imagina, aqui entre a nossa pele, a primeira, existem finíssimos vasos capilares. Todos romperam. O nome disso é hematidrose. Rompeu. Tamanha pressão. O que começa a sair pelos poros de Jesus é sangue. Consegue entender o que está acontecendo aqui agora? Quando ele está suando sangue debaixo daquela pressão, a sua alma grita: chega! Já deu! Esse é o limite. Daqui para frente não dá mais. Você já deu mais um passo, você já orou, você já pediu. Aí então, a alma grita: Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. Mas ele se lembra que o propósito é maior do que o sentimento. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui essa noite? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Eu tenho certeza que Deus está falando ao meu e ao seu coração que daqui para frente coisas extraordinárias vão acontecer, porque os nossos sentimentos não vão mais governar a nossa vida, mas o propósito de Deus, a palavra de Deus, o que Ele disse que faria, é nisso que nós vamos nos apoiar, mesmo que os nossos sentimentos muitas vezes nos façam querer parar. Deixa o Espírito Santo de Deus puxar um vírgula onde você colocou um ponto final essa noite. Diga assim comigo: Espírito Santo, coloque um vírgula onde eu coloquei um ponto final. Você disse que não falaria mais, você disse que não cantaria mais, disse que não pregaria mais, disse que não faria mais, disse que não cumpriria mais o projeto, disse que não iria empreender mais, disse que não iria se formar mais. Você disse que não iria mais porque a tua alma colapsou. Você tentou e todas as vezes fracassou, tentou e todas as vezes foi uma dor, tentou e todas as vezes sofreu. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu estou puxando o vírgula onde você colocou um ponto final. Vai mais adiante. Orabacantoromalamas. Não, eu não vou ser mais feliz emocionalmente, eu não vou ser mais feliz sentimentalmente, eu não consigo, eu já tentei tantas vezes, todo relacionamento que eu entro dá errado, toda tentativa que eu tenho para ser feliz, eu acabo transformando em tristeza, a minha vida não dá certo, nada vai para frente, tudo dá errado. Mas essa noite Deus está dizendo ao teu coração, em nome de Jesus, dê mais um passo. Dessa vez eu só olhei, na próxima eu vou falar. Na próxima eu falo. Acho que vocês entenderam aí, né? Vem para cultuar ou para cultuar, sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Tem gente aqui cansada, se desgastou para chegar no culto, para você ficar aí trocando ideia e atrapalhando quem está à sua volta. Se continuar, vou chamar a atenção, entenderam? Conversa depois que o culto acabar. Acabou o culto, vocês batem papo lá fora. Agora que vocês vão ouvir a palavra de Deus. Na próxima eu vou pedir para vocês se retirarem. Senta e ouve a palavra. Quem está aqui? O que eu estou falando é sério. Irmãos, isso aqui é sério. Tem pessoas paralisadas na vida por causa dos seus sentimentos. Sherry, quantas pessoas chegam lá na clínica paralisadas por causa de um sentimento? Quantas pessoas? Mas eu vim dizer hoje para quem está aqui e para quem está ouvindo essa palavra, Deus está puxando o vírgula onde você tinha colocado o ponto final. Deus está puxando o vírgula. E o contudo vai surgir na sua vida. Eu não aguento, contudo. Eu disse que não faria mais, contudo. Eu disse que não suportaria, contudo. Eu disse que não iria, contudo. Contudo o quê? O diabo vai perguntar, talvez os pais vão perguntar, os amigos vão perguntar, os colegas vão perguntar. Contudo o quê? Aí você vai dizer, contudo, eu não vou fazer o que os meus sentimentos querem que eu faça. Porque toda vez que isso aconteceu, eu quebrei a cara, eu me feri, machuquei, me desesperei. Eu não estou aguentando mais, contudo. Eu não suporto mais, contudo. Tudo que eu queria era que Deus me levasse, eu colocar um final na minha vida. Tudo que eu queria era morrer, assim, acabar com tudo. Contudo, tudo que eu queria era desistir dessa família, desistir desse casamento, era montar minha trouxa e sair pela rua perdido. Tudo que eu queria era viver o meu sonho de correr esse mundo, de fazer o que eu sempre quis fazer, e deixar tudo para trás, deixar família, deixar filhos, deixar tudo para trás. Tudo que eu queria era ceder a esse sentimento, ceder a essa tentação. Tudo que eu queria era embarcar nesse novo sentimento, nesse novo relacionamento, mesmo que isso custasse o meu casamento. Tudo que eu queria, o sentimento que eu queria era cheirar mais uma vez, era fumar mais uma vez, era prostituir mais uma vez. Contudo,
Tudo que eu queria era desistir com tudo. Tudo que eu queria era voltar para o mundo com tudo. Com tudo o quê? Meu irmão, quando essa palavra surgir na sua história, o inferno vai se desesperar. Porque o que o diabo quer é que você desista. O que o diabo quer é que você colapse. O que o diabo quer é que você abra a mão. O que o diabo quer é que você vire as costas. O que o diabo quer é que você se esqueça. O que o diabo quer é que você pare. É que você pare no grito desesperado de Deus faz alguma coisa, Deus intervenha, Deus muda essa situação, Deus não me usa mais, Deus não fale mais, Deus não faça mais. Tudo que o diabo quer é que você pare aí. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para lembrar você que o não de Deus é protetivo, o não de Deus é livramento, o não de Deus é bênção. Oh, glória a Deus! Diga comigo, contudo vai surgir. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga: você não vai parar. O diabo não vai parar a tua história. O inimigo não vai paralisar a tua jornada. Satanás não vai impedir o cumprimento da tua promessa. Diga a essa pessoa: Deus vai cumprir o que te prometeu. Diga para ela: tem coisas grandes, Deus chegando. Porque o contudo surgiu. Você não vai parar. Você não vai parar. Ah, tem alguém aqui hoje disposto a continuar, mesmo quando os sentimentos tentarem te fazer parar. Alguém aqui disposto a perseverar, mesmo que os seus sentimentos feridos te tentarem parar. Alguém aqui disposto a, como Jesus, continuar essa noite. Contudo o que? Não seja feito como eu quero. Tem alguém entendendo essa palavra aqui hoje? Então, o que Jesus está sugerindo é que os seus sentimentos querem a desistência. Seus sentimentos humanos querem parar ali, não aguenta, colapso, é muito peso. Mas ele não está ali para fazer o que a carne quer, o que os sentimentos querem. Diferente do que acontece no jardim, quando os sentimentos de Eva e de Adão são colocados à prova, eles vão dizer sim para os sentimentos e não para Deus. Jesus vai dizer não para os sentimentos e sim para Deus. Diga comigo: muitas vezes os meus sentimentos querem me afastar do propósito, mas sempre o propósito quer me aproximar de Deus. Escute, muitas vezes os seus sentimentos vão tentar te afastar de Deus, mas o seu propósito sempre vai te aproximar de Deus. Sempre, dia após dia, manhã após manhã. Eu não estou com vontade de orar, contudo eu não estou com vontade de ir ao culto, contudo. Aconteceu isso com alguém aqui hoje? Eu não estou com vontade de levantar da cama nesse friozinho, contudo. Eu vim dizer para alguém que colocou contudo na frase final: talvez nem era para você estar aqui, contudo o Senhor te trouxe para dizer para você: tem um novo tempo chegando, aguenta firme. Agora, o que vem depois do contudo? Eu vou mais um pouco, eu vou me prostrar, eu vou orar, porque a única forma de me preparar para o dia do sentimento é isso: perseverando, insistindo, me prostrando, orando. Ele está pronto. O sentimento vem falar alto. Quando a alma grita: afasta de mim esse cálice. Contudo não. Contudo não o quê? Contudo não seja como eu quero. Contudo eu não vou fazer o que desejo. Contudo a palavra que vai me conduzir a partir de agora é não. Não. Contudo, a palavra que vai me libertar a partir de agora é não. Eu vou pegar o celular e eu vou dizer não para o pecado que me aprisiona nas redes sociais. Não.
Eu vou dizer não para essa conversa que eu tenho alimentado, que eu sei que vai acabar com o meu casamento. Não. Eu vou dizer não para esses vícios que vira e mexe querem voltar a me consumir, a me aprisionar. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não para as velhas alianças que eu sei que vão me afastar de Deus. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não para esse desejo carnal, para essa ambição, para essa cobiça desenfreada que está fazendo com que eu deixe a minha casa para trás, com que eu sacrifique o bem-estar da minha família, que está fazendo com que eu arrebente com o meu casamento. Minha esposa vive falando para mim que eu não tenho mais tempo para casa, meu marido vive falando para mim que eu preciso ter mais tempo para ele, mas eu fico insistindo, correndo atrás de coisas vazias. Mas a partir de hoje eu vou dizer não. A partir de hoje eu vou dizer eu vou dizer não para os meus sentimentos. Eu vou dizer não para os meus desejos desenfreados. Coloca de pé, por favor. Eu vou dizer não para si. É o grande desafio que Deus está te propondo a entrar a partir dessa noite, irmãos. Confesso para vocês que hoje, para esse culto, eu tinha uma programação, eu tinha pensado uma liturgia, eu tinha tudo sobre o meu controle. Mas a madrugada de ontem, Deus me disse não. Sabe, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Eu prefiro ficar com o não de Deus. Quantas vezes eu quebrei a cara por insistir em tentar transformar o não de Deus em sim. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. Várias vezes. Deus fala não e eu digo sim. Mas Deus está nos desafiando essa noite a dizer não para o que eu quero. Tem mãe aqui que é boa em dizer não para as filhas, para os filhos. Tem pai aqui que é bom para dizer não para os filhos. Não pega isso, não faz isso. Mas é péssimo para dizer não para os próprios sentimentos. Sabe por que você não está conseguindo se libertar daquilo que está matando você por dentro? Porque você não está conseguindo usar o não. Você não está conseguindo falar? Não. Não para o quê? Não para as suas vontades, falsa liberdade. Mas vamos terminar. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Levante as suas mãos assim. E eu quero desafiar você agora que ouviu essa palavra, que recebeu essa palavra, a ter coragem para dizer para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou me comprometer a fazer o que o Senhor quer, mesmo que isso contrarie os meus sentimentos. Eu vou dizer não para o que eu sinto, eu vou dizer sim para o Senhor.